Assista agora o último capítulo de Quando Me Apaixono. Tudo começa quando Roberta pede perdão para Renata, e então as duas se abraçam. E Roberta vê Fina em cima do palco, que age rapidamente e puxa a arma, mas no mesmo instante as duas giram e acabam trocando de lugar, e em seguida eles escutam o disparo que acerta Roberta. Todos entram em desespero, e então Jerônimo e Matias vão correndo segurar Fina, que entra em desespero querendo ver a filha, e então Gonçalo manda eles soltarem ela, e então Fina vai correndo e Roberta fala para a mãe que ela sempre fez mal a ela, e que seu amor a matou. Fina fala que fez tudo para dar o melhor a ela, e então Roberta pede para Renata perdoar, porque sempre a odiou porque não sabia amá-la, e então Renata pede para ela ficar tranquila. Ela começa a se lembrar de Fina tratando Renata mal, e depois dizendo que faria de tudo para ela ser feliz, e que Renata não iria se meter na vida dela. E também se lembra das maldades que fez para a irmã, e de quando confessou que era bonita, mas também que queria colocar a paternidade de seu filho para Jerônimo. Ela se desculpa, e então morre, e Renata fica desesperada, e Gonçalo sem reação, e todos ao redor ficam sentidos, e Honório fala que Fina pagou da pior forma por todos os seus pecados, e Isidro concorda, e Constanza fala que sente muito por isso, e então Fina grita e diz que isso não pode ter acontecido. E todos ficam olhando as duas no chão. Meses depois, Gonçalo e Regina estão vendo Fina no manicômio, e então a diretora fala que desde que a filha dela morreu, Fina nunca mais se recuperou, e acha que isso nunca vai acontecer, e então Regina sai e a moça vai atrás, e Gonçalo diz que essa é a última vez que ele verá ela, e dá adeus, e Fina fica lá dentro com uma boneca chamando de Roberta. Na fazenda, Renata está com Alisson, Manuela e Matilde no quarto do bebê, e ela diz que seu Rafael será muito feliz ali, e Matilde fala que se o pai dele é lindo, ele será o divino maravilhoso, e então elas dão risadas. Renata sente um incômodo, e então Manuela fala que pelo jeito a bolsa dela estourou. Mas Renata diz que isso não pode estar acontecendo, porque ainda faltam 2 meses, e então Matilde pede para ela ficar calma, e levam ela para fora. E enquanto isso, Carlos está explicando sobre a produção de vinhos para Jerônimo e Aníbal, e então Jerônimo fala para o garoto estudar muito, porque quer que ele se torne o melhor enólogo dali. E Carlos fala que o melhor é ele. E os três dão risadas, e Aníbal fala que espera que um dia Jerônimo possa vender as terras que comprou de seu pai, e ele diz que vai pensar nisso. O padre Severino e Antônio estão conversando, e nisso Marina aparece e diz que está sentindo contrações seguidas, e que precisa ir ao hospital, e então eles levam ela. No carro, Jerônimo está com Renata, que está sentindo muitas contrações, e ele fala com Regina ao telefone dizendo que está levando Renata para o hospital, e pede para eles irem, e Renata grita, e Jerônimo fala que eles vão pegar o primeiro avião para lá. O celular dele toca, e é Antônio avisando sobre Marina, e Jerônimo fica nervoso e fala que Renata também está indo para o hospital, e que eles podem se encontrar lá. Renata pergunta se Marina também está em trabalho de parto, e Jerônimo diz que sim, e então em seguida ela sente mais dor e pede para Carlos dirigir mais rápido. Um tempo depois, Renata e Marina já estão no hospital, e então Renata grita e quer saber onde está seu marido, e Jerônimo chega, e então o médico fala para ela empurrar porque já está vendo o bebê, e Renata faz mais força, e em seguida nasce, e o doutor fala que é um menino e está perfeito, e
Então eles agradecem a Deus e pedem para ver o filho, e os dois ficam muito felizes. No outro quarto, Marina está em trabalho de parto, e o doutor fala para ela que será necessário uma cesárea, porque ela não está dilatando. E então Marina fala que tudo bem, e manda ela fazer o que for necessário, mas não colocar a vida de seus bebês em risco. E então o doutor pede para a enfermeira avisar Jerônimo. No outro quarto, Jerônimo e Renata babam Rafael. E em seguida a enfermeira chega avisando que a doutora Marina terá que passar por uma cesárea de emergência porque já é sofrimento fetal. Então Renata fala para ele ir até lá, e Jerônimo se despede dela e de Rafael. E enquanto isso, Jerônimo vai até a sala de cirurgia, e o doutor fala para ele que Marina vai precisar de uma cesárea. E ele pergunta se está tudo bem com os bebês, e o doutor diz que sim, mas que está preocupado com Marina, porque ela está correndo risco de vida. Enquanto isso, Matilde e Carlos estão no quarto com Renata, e Matilde comenta que para quem acabou de dar à luz ela está muito bem, e Renata diz que se sente bem mesmo, e comenta que ser mãe é a sensação mais maravilhosa que uma mulher pode sentir. Carlos se emociona e fala que deve ser muito bom ser pai, e Matilde fala que eles precisam começar a pensar nisso, e Renata fica muito contente. Em seguida, o celular de Carlos toca e é Gonçalo, e então Renata pede para falar com ele e diz que já é avô, e Gonçalo e Regina ficam emocionados. E comentam que já estão indo para lá, e Renata fala que Rafael terá os melhores avós do mundo, e também tios e pessoas que o cercam. Gonçalo e Regina falam que estão muito felizes, e perguntam por Jerônimo, porque ligou para o celular dele e não atendeu, e então Renata conta que ele está com Marina, porque ela também está no hospital para dar à luz, e comenta que a história se repetiu, mas Regina fala para ela ficar tranquila, porque não vai terminar da mesma forma, até porque ela e Marina são boas mulheres, e Renata diz que sabe disso, mas comenta que é muita coincidência. E nisso Jerônimo está no quarto com suas filhas que já nasceram, e então Marina fala que quer vê-las, e ele leva as meninas para ela conhecê-las. E então ela, muito fraca, fala para Jerônimo que precisa ver Renata, mas Jerônimo pede para ela descansar, mas Marina insiste dizendo que precisa falar com ela. E então Jerônimo sai do quarto para chamá-la. Quando ele chega lá, Renata pergunta como Marina está, e ele fala que ela quer falar com Renata, porque houve uma complicação e ela está muito mal, e então eles ajudam ela a se levantar e sentar na cadeira de rodas. No quarto, Renata vai ver Marina, que pede para ela cuidar de suas filhas como se fossem dela. E Renata garante que elas farão isso juntas, mas Marina diz que não, e fala para ela não fazer diferença entre os filhos, e sabe que ela será uma mãe maravilhosa para elas. Renata fala para ela não dizer isso, porque as duas estarão juntas, mas Marina diz que não, e fala que é médica e sabe que está morrendo, e então Jerônimo fala para ela não dizer isso, mas Marina garante que é a realidade. Renata fala que elas verão os filhos crescerem juntos, mas Marina diz que não, e então fala para Jerônimo que ele foi o amor da vida dela, e que deu o maior presente que ela poderia receber, que foi ser mãe, e pede para o nome de suas filhas serem Marina como ela e Milena como a mãe dele. E então Jerônimo chora muito, e Marina pede para ele cuidar das meninas como só ele pode fazer, e então morre. Eles entram em desespero, e ele corre para chamar uma enfermeira, mas ninguém aparece, e então Renata, chorando, tenta consolar Jerônimo, que está aos prantos. No manicômio, Fina vê a imagem de Roberta,
e escuta ela dizer que o ódio dela por Renata matou, e Fina fala que não fez isso, mas Roberta diz que sim, e então ela começa a falar para a filha parar com isso, mas Roberta fala que ela não manda mais em nada e que foi alcançada pelo amor e se arrependeu antes de morrer, e agora está em paz e longe dela. Fina fica desesperada e fala que não, e corre para tentar abraçar Roberta, mas depois percebe que ela não está ali, e então grita mandando Roberta aparecer logo, e então as enfermeiras vêm e puxam ela. Mas Fina não quer ir e fala que sua filha está esperando por ela para irem à Suíça. Anos depois, Renata aparece com uma bebê no colo, e fala com seu filho Rafael, e também com o outro filho deles, e também com Marina e Milena, e então chama Regina para ajudar com as crianças e pergunta se todos estão prontos para a inauguração do vinho São Rafael do pai deles. E então todos dizem que sim, e saem de casa. Na festa, Gonçalo comenta com Honório e Constanza que eles devem estar muito felizes com os 2 netos que Adriana e Matias deu a eles. E Constanza diz que ele também, porque tem 7 netos, 5 de Renata e Jerônimo, e 2 de Matias e Adriana. Ele diz que está muito feliz e agradece a Deus pela vida dessas crianças, e então Honório fala que nunca imaginou que 2 crianças poderiam fazer ele tão feliz. Do outro lado, Andrezinho fala para Inês e Isidro que a degustação de vinhos já começou, e então Inês fala que ele não pode ficar bebendo porque ainda é muito jovem, mas Isidro fala que ele já é um homem e chama-o filho para experimentar mais vinhos. Constanza vai falar com Inês e diz que Andrezinho está um rapaz, e Inês diz que sim, e fala que no próximo ano ele vai para a faculdade de medicina para ajudar as crianças que passaram pelo mesmo que ele. E enquanto isso, Matilde, Karina, Lázaro e Alzira chegam com seus filhos comentando sobre a premiação de vinhos, e garante que o de São Rafael vai ganhar essa competição. Em seguida, Jerônimo e Carlos já estão na banca com seu vinho e com os amigos em volta. E então os jurados chegam e Carlos explica sobre o vinho, e então eles experimentam e saem, e Jerônimo fica nervoso. Renata chega com os filhos e encontra com todos. E então Jerônimo fala que estão a ponto de anunciar o vinho vencedor, e os jurados já estão com o resultado. O júri pede a atenção de todos, e falam que foi muito difícil escolher um vinho só, e então anunciam que o vinho vencedor foi o São Rafael da Fazenda A Bonita, e todos pulam de alegria. Jerônimo vai até o palco e chama por Carlos e Lázaro, e então começa o discurso dizendo que esse vinho é em homenagem a seu irmão Rafael, que não está mais entre eles, e diz que através de seu irmão que conheceu o amor de sua vida, que é Renata. Ele agradece aos trabalhadores que se empenharam para isso dar certo. E lembra que resolveu ficar com as terras por causa de seu amigo Carlos e também de um trabalhador muito empenhado que é Lázaro, e diz que a partir dali embarcou nessa aventura. Ele agradece a todos que amaram seu irmão e seu sonho, e então todos aplaudem. Na fazenda, Renata e Jerônimo brincam com seus filhos e esmagam uvas. E em seguida ele fala para Renata que está muito mais apaixonado por ela do que quando a conheceu, então ela diz que também, e os dois juntos falam que porque, quando se apaixona, o tempo para, e então eles se beijam. Se você gostou do final da novela, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Comente sua opinião sobre o desenrolar dessa história para a gente saber o que você achou. Beijos e até o próximo vídeo!